Meu nome é Sandra Logeto. Nós vamos começar o nosso curso de talassemias, do diagnóstico ao tratamento ideal, com uma aula de diagnóstico diferencial das talassemias. O que você precisa, qual que é o nosso objetivo nessa aula? É entender o que são as talassemias, que existe a talassemia alfa e a talassemia beta, os exames laboratoriais para o diagnóstico e o diagnóstico diferencial entre as talassemias. Um ponto importante, ponto-chave dessa aula é que as síndromes talassêmicas elas são distúrbios monogênicos, recessivos e são comuns no mundo. Eles são causados por mutações que vão alterar a síntese da cadeia de globina, que vai formar a hemoglobina. Existe uma grande heterogeneidade entre as doenças, tanto geneticamente quanto fenotipicamente, e o diagnóstico diferencial entre as talassemias e entre as doenças que causam anemia hipocrômica microcítica é importante para que eu possa oferecer o tratamento adequado e no tempo certo para as pessoas com talassemia. Então, começando, o que são as talassemias? Bom, como já comentamos, é uma doença de herança autossômica recessiva e como vocês podem ver aqui, aqui está representada uma molécula da hemoglobina, onde eu tenho duas cadeias de globina alfa que se unem a duas cadeias de globina não alfa, que pode ser a beta, a delta ou a gama, e aí vão produzir a hemoglobina normal. Se ocorre alguma mutação ou no cromossomo 16, que é onde está a informação genética para a produção da globina alfa, ou no cromossomo 11, onde estão as informações genéticas das globinas beta, gama e delta, uma alteração nessas globinas, nós vamos ter as diferentes talassemias. Então, por isso nós chamamos de alfa-talassemia, beta-talassemia, delta-talassemia e por aí afora. Existe uma base de dados que se chama HBVAR, onde estão registradas variantes de várias hemoglobinas, variantes da hemoglobina humana e também variantes da hemoglobina da talassemia, patogênicas e não patogênicas. Então, tudo que se acha de diferente pode ser registrado nesse banco de dados. E só para vocês terem uma ideia, conforme essa tabela vocês podem observar, já existem mais de 1.800 entradas de informações de alterações de hemoglobina. Em relação ao gene da beta-talassemia, mais de 900 alterações, e ao gene da alfa-talassemia, mais de 800 alterações, para vocês entenderem a diversidade que existe nas alterações genéticas das talassemias. 1 a 5% da população mundial é portadora de pelo menos um gene da talassemia. Ou seja, ela não é doente, mas ela pode ter uma alteração genética. Lembrando que são 2 genes que fazem a hemoglobina. Então, 1 a 5%, que é um número importante. Nesse mesmo banco de dados do HBVAR, em 2013, quando o Brasil tinha mais de 200 milhões de habitantes, eles calcularam que a porcentagem de pessoas no Brasil portadoras de pelo menos um gene da beta-talassemia era de 1,3% da população. E isso daria uma estimativa de que no Brasil nós deveríamos ter 155 casos novos de talassemia doença por ano, mas naquele momento nós não tínhamos ideia ainda do número de pacientes no Brasil. Pegando esse valor de 1,3%, a hora que nós pegamos estudos populacionais, estudos de epidemiologia do gene da beta-talassemia no Brasil, nós podemos observar, conforme esta tabela, naqueles estados onde a imigração italiana, alemã ou a imigração ali dos países do Mediterrâneo foi maior, a porcentagem de pessoas que apresentam esse gene é mais ou menos equivalente. Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a frequência é de 1,1%, São José do Rio Preto, interior de São Paulo, 1,29%, Campinas e região, 1,3%. Então, bate com esse dado do HBVAR. Já pensando na epidemiologia da alfa-talassemia no Brasil, que é um gene originário da África, principalmente do norte da África, nós vemos que varia bastante. Os diferentes estudos que foram feitos no Brasil em busca dessa informação variou uma frequência de 5% a quase 50%. Então, por exemplo, um estudo de Campinas que estudou adultos
sem anemia, mas com anemia hipocrômica microcítica, metade deles eram portadores de um gene da alfa-talassemia. Outro estudo em Minas, com mais de 1.000 recém-nascidos triados pela triagem neonatal, observou que mais ou menos 10,5% deles tinham o gene da alfa-talassemia. E aí, quando nós estudamos crianças com anemia falciforme, que é um gene também originário da África, isso aí essa porcentagem de pessoas com o gene da alfa-talassemia chega a 30%. Então, é uma alteração relativamente comum no Brasil. Em 2016, o Ministério da Saúde fez um levantamento de quantas pessoas com a doença talassemia nós teríamos no Brasil e chegou a um número de 593 pessoas. Só um adendo, na Itália, no mesmo ano, a estimativa é que fossem 6.000 pessoas com a doença talassemia. Mas dessas 593 pessoas, nós tivemos o quê? Que 52% tinham a forma grave, a talassemia maior, 42% a talassemia intermediária e 5,5% a forma da doença alfa-talassemia, que é a doença da hemoglobina H. E vocês observam aqui que o maior número de pacientes está na região sudeste, sendo principalmente as pessoas com a talassemia maior, e quando nós vamos aqui para a região do nordeste, inverte, nós temos mais pessoas com talassemia intermediária do que com a talassemia maior. Bom, e qual que é a diferença entre a alfa-talassemia e a beta-talassemia? Então, na alfa-talassemia, nós podemos ter 1 a 4 genes alfa deletados, e dependendo desse número é que nós teremos a manifestação clínica. Então, quando é um gene deletado, nós temos o que chamamos de portador silencioso, que é a pessoa sem sintomas. 2 genes alfa deletados é a pessoa com o traço alfa-talassemia, onde ele tem uma anemia hipocrômica microcítica leve. 3 genes deletados é a pessoa com a doença da hemoglobina H, que aí ela já tem uma anemia hemolítica hipocrômica microcítica mais grave. E a alfa-talassemia, que é a que se conhece por hidropsia fetal, que é uma doença incompatível com a vida, mas em literatura já existem alguns relatos onde se tem um antecedente na família, o diagnóstico é feito já intraútero e as transfusões começam intraútero. Já na beta-talassemia, o genótipo também ele vai depender se eu tenho alteração em 1 ou 2 genes. Então, a situação de portador da doença, que é a talassemia menor, é um gene beta só que está alterado, e ele vai ter ou um gene beta normal, que é representado como beta, ou um beta 0, que seria a forma grave da talassemia, ou um beta mais, que também manifestaria a forma grave da talassemia, ou um beta mais leve, que ele estaria mais associado à intermediária. Mas como ele tem um gene beta normal, ele tem um comportamento não doente, ele é assintomático. Na talassemia intermediária, eu já tenho os 2 genes da beta-globina alterados, e eu vou ter geralmente a associação de um gene beta da forma grave e um outro gene beta da forma leve da doença, de modo que ele não tenha a doença tão grave quanto na talassemia maior, que nessa situação eu tenho também os 2 genes alterados, e a associação geralmente é com os 2 genes beta, com os 2 sendo da forma grave da talassemia. Essa diferenciação é muito importante, tanto da alfa quanto da beta-talassemia, porque ela que vai me dizer qual que vai ser o espectro clínico dessa doença e qual que vai ser a necessidade transfusional desses pacientes. Então, por exemplo, aquele paciente que tem a talassemia menor ou o traço alfa-talassemia que não é doente, ele vai ter a sua vida normal, com um pouco de anemia, mas não vai depender de transfusões de sangue. Já aqueles pacientes que se encaixam na categoria de talassemia dependente de transfusão, que seria a alfa-talassemia doença, a beta-talassemia maior ou a associação da hemoglobina E com o gene da beta-talassemia grave, são pessoas que dependem mensalmente de transfusões de sangue para a sobrevida delas. E existe o meio termo, que é a talassemia não dependente de transfusão, onde se enquadra a talassemia intermediária, a hemoglobina E com a beta-talassemia leve ou moderada, a doença da hemoglobina H e a hemoglobina C beta-talassemia, onde justamente tem esse nome intermediário porque eu posso ter desde o espectro, onde o paciente se comporta como um portador da doença que não precisa transfundir, até
uma forma mais grave, onde ele tem que transfundir como na talassemia maior, mas passando por fases, onde, por exemplo, no momento de uma cirurgia, na gravidez ou na infecção, ele pode precisar esporadicamente de uma transfusão, ou uma transfusão intermitente, por exemplo, nas crianças que têm o seu crescimento comprometido, elas podem receber a transfusão durante a fase de crescimento e quando atingem 18 anos, eles podem parar essa transfusão. Então é importante o diagnóstico para poder encaixar quais as possibilidades de tratamento que esse paciente vai ter. E como eu vou fazer o diagnóstico? Então nós observamos aqui nessa tabela que na triagem neonatal em busca de hemoglobinopatias já é possível sabermos se essa pessoa tem ou não o gene da alfa ou da beta-talassemia. Então, o padrão normal da eletroforese de hemoglobina ao nascimento é a hemoglobina FA, primeiro vem a hemoglobina em maior quantidade. Se na talassemia, quais são as situações que eu vou encontrar? Na alfa-talassemia, o portador silencioso ele vai ter mais ou menos 1 a 3% da hemoglobina Bartz. No traço alfa-talassemia, 3 a 6% da hemoglobina Bartz, na doença da hemoglobina H, 5 a 30%, e na beta-talassemia, que seria a talassemia maior, nós vamos encontrar só a hemoglobina fetal como resultado da triagem neonatal. Então, eu já posso, na triagem, ter uma ideia do que essa pessoa vai ter. É importante também eu diferenciar o portador do gene das talassemias com a anemia ferropriva, porque a anemia ferropriva também é uma anemia hipocrômica microcítica, como nas talassemias, e é o principal diagnóstico diferencial. Então, o primeiro exame seria o hemograma, só lembrando que no portador silencioso da alfa-talassemia, o hemograma é normal, mas nas três situações, na talassemia alfa, beta e na ferropriva, a pessoa ela vai ter anemia e vai ter diminuição do VCM e do HCM. Mas nas talassemias o número de glóbulos vermelhos está aumentado e o RDW é normal, enquanto que na anemia ferropriva o número de glóbulos vermelhos está diminuído e o RDW está aumentado. Em relação ao ferro, ele vai ser normal nas talassemias e diminuído na ferropriva. Na eletroforese de hemoglobina, na beta-talassemia, a hemoglobina A2 ela é maior de 3,6 a 4%. Por que 3,6? Porque tem alguns laboratórios que o valor de referência normal da hemoglobina A2 é até 3%, mas geralmente até acima de 4%. Na alfa-talassemia, a eletroforese de hemoglobina é normal e eu posso encontrar a hemoglobina H. E na anemia ferropriva, a eletroforese também é normal. Aqui também vale vocês prestarem atenção que na anemia ferropriva, o que acontece? A hemoglobina A2, para ela fazer a corrida eletroforética dela, ela precisa de ferro. Então, se a pessoa tem um ferro baixo, essa A2 ela vem normal. Então, eu não posso excluir o diagnóstico de talassemia se a eletroforese é coletada na vigência de ferropenia. Quando eu corrijo o ferro, eu tenho que repetir esse exame posteriormente. E na alfa-talassemia, a coloração azul cresil brilhante vai me mostrar os corpos de inclusão da hemoglobina H, que são esses corpúsculos que vocês estão vendo aqui dentro do glóbulo vermelho, e isso ajuda no diagnóstico da alfa-talassemia. Aqui é uma representação da eletroforese de hemoglobina da alfa-talassemia, só para vocês terem ideia. A primeira imagem é uma eletroforese de um recém-nascido, onde aparece a hemoglobina Bartz. A oportunidade de nós pegarmos essa hemoglobina é na triagem neonatal, porque ela desaparece rapidamente depois do nascimento da criança. E na outra representação é uma eletroforese de um adulto, mostrando a hemoglobina H, que tem uma peculiaridade. Essa hemoglobina H, ela corre rapidamente quando você faz a corrida eletroforética. Então, se eu quero procurar essa hemoglobina H, eu já aviso no pedido para buscar, porque aí o laboratório, quando for fazer o exame, ele vai prestar mais atenção se essa hemoglobina H aparece ou não. Mas, geralmente, na alfa-talassemia, o diagnóstico ele é mais fácil com a análise molecular das deleções do gene da globina alfa. E aqui é a representação da eletroforese de hemoglobina da beta-talassemia, onde nós temos a talassemia menor, uma hemoglobina A2 de 5,8% nesse exemplo, uma hemoglobina fetal normal.
Na talassemia intermediária, eu tenho também um aumento de hemoglobina A2, mas você já vê aqui que a hemoglobina fetal aparece numa porcentagem maior. E no último gráfico é uma pessoa com talassemia maior, mas ela é após transfusão, por isso que eu encontro a hemoglobina A, mas vocês já veem que a hemoglobina fetal ela é bem maior, ela aparece bem mais nos casos da talassemia maior. E em relação à análise molecular da alfa-talassemia, é um estudo que nós tentamos identificar qual que é a mutação, o que está alterado, e no Brasil o que é mais comum na alfa-talassemia é a deleção alfa 3.7. E já nas mutações da beta-talassemia nós vemos que, hoje eu trouxe apenas alguns exemplos, que são os principais que tem no Brasil, mas para vocês verem, por exemplo, esse códon 39, que dá um genótipo beta 0, que é o genótipo da talassemia grave. Nós vemos que Ribeirão Preto, Campinas, que é aqui em São Paulo, a porcentagem de pessoas com essa alteração é alta em comparação a Recife, enquanto que a quantidade maior de pacientes que tem em Recife é o IVSI 6, que é uma beta mais leve, que é uma da talassemia intermediária, e lembra que no começo nós comentamos que em Recife tem muito mais pessoas com intermediária do que com a maior, e isso é reflexo da migração. Então nós sabemos que aqui para a região sudeste vieram mais os italianos, na região norte muitos árabes, holandeses, então isso pode estar justifica essa diferença nas mutações no Brasil da beta-talassemia. Bom, então além da anemia ferropriva que eu já comentei, o diagnóstico diferencial das anemias microcíticas, que são aquelas que têm um VCM diminuído, incluem ainda as anemias de doença crônica ou da inflamação que tem a anemia ferropriva associada, intoxicação pelo chumbo e a anemia sideroblástica. Bom, concluindo, disso tudo, o que nós temos que ter em mente? Que a talassemia existe sim, ela é uma realidade. São menos pacientes no Brasil, mas esses pacientes têm que ser identificados e têm que ser tratados e muito bem tratados. Ela é uma doença genética, é importante eu saber diagnosticar porque, como vocês já viram, existem diferentes fenótipos com tratamentos específicos. E eu nunca devo esperar, se eu tenho a suspeita, eu tenho que diagnosticar corretamente, porque esse diagnóstico precoce ele vai fazer diferença no segmento do paciente e no prognóstico desse paciente também. Muito obrigada pela atenção.